pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais uma pré-aula. Hoje a gente vai tentar semear as ideias de regra da cadeia, tá? E para isso a gente precisa falar de um vetor que vai ser muito importante para a gente, chamado de vetor gradiente, tá? Que é nada mais nada menos do que armazenar num vetor bidimensional, porque a gente está com funções aqui de R2 em R, né? Então, um vetor bidimensional, onde na primeira entrada a gente tem a derivada parcial em x e na segunda coordenada a derivada parcial em y, tá? Por enquanto é uma coisa formal, a gente vai ver o significado disso mais adiante. Tá? Então, um exemplo, a gente pega uma função, aqui a duas variáveis, que é fácil de ver que é uma função diferenciável, né? De classe infinito, por exemplo. Então, se eu quiser calcular o gradiente dela num ponto, o que eu preciso fazer? Por exemplo, no ponto 2, 1, eu calculo del f del x, no ponto 2, 1, vejo que dá menos 3, né? Menos 3x² mais 9, substituo x igual a 2, y igual a 1, e derivo em relação a y, que é 2y, substituo x igual a 2, que não tem, y igual a 1, dá 2. Então, a derivada parcial em x nesse ponto é menos 3, e em y é 2. A gente então tem que o vetor gradiente da função nesse ponto é o vetor menos 3, 2. E a gente gosta de representar esse vetor sempre com o ponto inicial dele como sendo o ponto onde você calculou. A ideia de pensar aqui como se ele fosse um vetor que indica uma certa força, tá bom? Então a gente pensa na força aplicada naquele ponto, por exemplo, seria uma interpretação física para isso. Então o que esse vetor vai medir para a gente? A gente sabe que o del f del x é o componente x dele, aqui no caso menos 3, então nessa direção a taxa de variação da função é menos 3, e nessa direção a taxa de variação da função é 2, tá bom? Então por isso que é um vetor que aponta para a esquerda, a função decresce quanto mais eu aumento x nesse ponto, e ela tende a crescer quando eu vario na direção vertical, tudo bem? Então por enquanto esse é um vetorzinho, a gente vai querer estudar o papel dele, particularmente na hora que eu estiver fazendo a derivada de compostas de funções, que é a regra da cadeia, o tema nosso de hoje, tá? Então, por exemplo, a gente vai considerar compostas de funções de R2 em R, com curvas de um intervalo chegando em R2, curvas no plano, de modo tal que a imagem da gama esteja contida em A, e faça sentido, então, você ter uma composta que é a função g de t dada por f bola gama, que faz isso, né? Ela pega um número no intervalo i, a função f, a curva gama vai me produzir um ponto aqui no R2 e eu vou calcular a função em cima desse ponto do R2. Então eu tenho o t variando, vai me produzir a curva gama de t, e eu vou olhar a função f ao longo dessa curva, né? A composta é uma função do cálculo 1, como a gente viu, de um intervalo da reta chegando em outro. E aí a pergunta natural que a gente tem é condições que garantam que essa função g seja derivável e como que eu posso escrever essa derivada em termos do gradiente e do vetor tangente, tá bom? Do vetor tangente à curva. Então vamos pegar isso em dois exemplos. Vamos pegar aqui a função x²y, que é uma função, a gente viu que já que é diferenciável, e vamos olhar a curva gama como sendo a circunferência centrada na origem de raio 1, e vou querer olhar para essa derivada, né? Então, quem seria aqui minha função g de t, né? Vai ser f bola gama. Então, quando eu calcular f de gama de t, o que eu vou ter vai ser x é cosseno t, né? Então, eu vou ter cosseno ao quadrado de t vezes seno de t. E eu consigo derivar esse cara de uma vez, né? G' de t vai ser, pela regra da cadeia aqui, eu vou ter 2 cosseno t menos 2, né? Derivado do cosseno é menos seno. Deriva, copia, mais copia, deriva, eu vou ter cosseno ao cubo de t. E, portanto, a G', calculada, por exemplo, no ponto π/4, vai me dar um número menos raiz de 2 sobre 4. Só fazer a continha aqui, tá bom? Né? π/4, cosseno e seno são raiz de 2 sobre 2. E aí eu vou tentar fazer a seguinte conta. Por um momento ela vai parecer um tanto artificial, mas a gente já vai justificar isso na nossa aula, tá? Então se eu pegar, por exemplo, e calcular
o gradiente da função no ponto da curva, né? Gama de π sobre 4 é um ponto do domínio da f. Estou calculando o gradiente num ponto do domínio da função, vou fazer o produto escalar com gama' de t, quando t é exatamente igual a π sobre 4. Tá? Então, para isso a gente vai ter o gradiente da f, vamos tentar calcular isso aqui em separado, né? Quem é o gradiente da f nesse caso? O gradiente da f, num ponto xy qualquer, eu vou derivar em x, vou ter 2xy, na segunda componente eu derivo em y, vou ter x², e, portanto, o gradiente da f no ponto gama de π sobre 4, que é o ponto raiz de 2, vai me dar 2 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2, né? Isso dá 1, e x², quando no ponto π sobre 4, né? Gama de π sobre 4, eu vou ter cosseno de π sobre 4 ao quadrado, raiz de 2 sobre 2 ao quadrado é meio. Tá? Então temos isso, e o gama' também é direto, né? A gente deriva componente a componente. Vou ter menos seno de t, cosseno de t. E no ponto π sobre 4, então, vamos ter raiz de 2 sobre 2, né? Em cada uma das componentes com sinal ali, tá? Menos raiz de 2 sobre 2. E aqui raiz de 2 sobre 2. De modo tal que esse produto escalar vai ficar o quê? O produto escalar desses dois vetores vai dar menos raiz de 2 sobre 2, mais raiz de 2 sobre 4, então vai ter menos raiz de 2 sobre 4, ou seja, esses dois valores coincidem, né? Tá bom? Sorte? Não, a gente vai ver por que isso dá certo no nosso próximo encontro, mas a ideia básica é por que eu estou fazendo esse produto. Porque é uma regra da cadeia. A regra da cadeia é derivar compostas de funções. No cálculo 1 a gente viu que a derivada de compostas envolve produtos. Aqui vou ter que ter algum tipo de produto, essa que é a intuição. Como a minha f produz uma derivada, que seria o gradiente, que é um vetor, e a minha curva tem como derivada um vetor, o produto natural que eu vou tentar considerar é o produto escalar entre dois vetores, tá bom? Então foi isso que a gente fez, nesse caso deu certo, os dois valores bateram, né, derivando explicitamente a fórmula da função ou aplicando essa ideia de fazer os produtos, a gente viu que o resultado bateu. Vamos tentar ver o que acontece nesse caso aqui, tá? Nesse caso, a minha função g de t, eu tenho uma função chavinha, né? A gente já viu anteriormente que essa função aqui não é diferenciável, tá? Então, quando eu faço, mas mesmo assim, eu tenho o direito de calcular essa composta. Isso aqui vai me dar o quê? Eu vou trocar x e y por t, vou ter t ao cubo sobre 2t², isso vai me dar t sobre 2, né? E aí é claro que g' em 0, na verdade em qualquer outro ponto, a derivada de t sobre 2 é constante igual a meio, né? Tá bom? Então, derivando explicitamente a função composta f bola gama, eu tenho meio. E tentando aplicar aquela fórmula, a gente precisaria calcular o vetor gradiente, né? Então, del f del x no 0, 0. Por que 0, 0 aqui? Ficou uma carinha feliz, né? Esse cara é o gama de 0, tá bom? Que é o meu ponto de interesse. Então, se você faz com a definição com limite e tudo mais, a gente já fez essa conta, vê que isso aqui é 1. Se você tem dúvida, eu recomendo que você tente fazer isso novamente. E o del f del y nesse mesmo ponto é 0, tá? Portanto, a gente tem que o gradiente da f dessa f na origem é o vetor 1, 0. Existe o gradiente. A função não é derivável, mas o gradiente existe, tá? A gente já viu que isso não tem impedimento nenhum. E outra continha direta mostra pra gente que o gama' em todo ponto t, em particular no 0, é o vetor constante 1, 1, né? Então posso trocar esse t aqui por 0 se eu quiser, que está tudo bem. E aí, se você fizer a conta, o que a gente vai ter é que o gradiente da f no ponto 0, 0, que é nada mais nada menos que o gama de 0, né? Vou escrever isso assim para ficar consistente com o item anterior. Isso, produto interno com gama' de 0. Se você fizer a continha, vai dar 1, que já não é mais o valor que a gente tinha antes, né? Tá, então, por que aqui não deu certo e por que aqui deu certo? Um palpite deve estar ligado ao fato dessa função f no primeiro exemplo ser diferenciável e no segundo exemplo a f não ser diferenciável, tá?
Então, com esse espírito, eu deixo essa pergunta para vocês pensarem e a gente tentar responder no nosso próximo encontro. Quer dizer, se você tem que a tua curva gama é uma curva de nível de uma função, o que acontece com a composta f bola gama? Vai ser uma constante. Se você derivar isso, você sabe que a derivada é zero. E aí, qual que seria a interpretação geométrica? Por exemplo, se você sabe que vale essa fórmula, que a derivada da composta é dada pelo gradiente produto escalar com o vetor tangente à curva. Pense em qual é a interpretação geométrica se essa fórmula para a derivada da composta valer quando a gama é uma curva de nível da função f. Tá? A gente discute isso e outras coisas no nosso próximo encontro. Espero vocês lá. Bons estudos e cuidem-se. Tchau, tchau. Antes de me despedir, claro, né, o conteúdo que a gente tem para essas aulas está nos capítulos 11 e 12 do livro do Guidorizi e também nos sempre bons vídeos da professora Marta no canal da USP no YouTube, na playlist do Cálculo 2, tá bom? Então a gente se vê na próxima. Cuidem-se. Tchau, tchau.